Se você está estressado, não consegue dar conta das tarefas do seu dia a dia, sente que não está sendo produtivo, é muito provável que você esteja gerindo mal o seu tempo. No vídeo de hoje te mostraremos como melhorar isso com várias dicas baseadas no livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, que é considerado o maior especialista em produtividade do Brasil. Beleza? Te vejo no vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesizer Book. O livro de hoje se chama A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, que, como eu falei antes, é um dos maiores especialistas em gestão do tempo e produtividade do Brasil. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês façam um favorzinho para nós. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo e eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer muita diferença na vida de vocês. Beleza? Vamos lá então? As pesquisas feitas pelo Christian Barbosa para desenvolver esse método e esse livro foram feitas desde 2002. Ele já pesquisou a vida de mais de 100 mil pessoas. Também pegou pesquisa de várias universidades, se baseou em muitas pesquisas e estudos científicos de qualidade. Então, ele desenvolveu esse método. Mas antes de apresentar o método, eu quero falar um pouquinho de conceitos básicos para você. A gestão do tempo nada mais é do que a habilidade de fazer escolhas. A gente sempre ouve muito na nossa vida que a habilidade mais importante é de fazer escolhas, que a nossa vida é uma constante sucessão de escolhas, que a gente tem que escolher o tempo inteiro e fazer escolhas o tempo inteiro. Olha quantas vezes eu repeti a palavra escolhas. E também, produtividade nada mais é do que equilíbrio. A gente tem que saber equilibrar as nossas vidas em todas as esferas que ela possui. Beleza? O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês hoje, então, é a tríade do tempo que vai aparecer aqui em cima. A tríade do tempo nada mais é do que o nosso dia é dividido em 3 atividades. As atividades importantes, que são aquelas que vão trazer resultados para a gente, aquelas que vão trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. E o que eu quero falar para vocês é que as atividades importantes elas são muito pessoais. É isso que tem que ficar claro. As atividades importantes para mim podem não ser as atividades importantes para você. Mas o que tem que ficar claro para vocês também é que as atividades importantes todo mundo possui e todo mundo precisa priorizar elas. Também, como vocês podem ver, existem as atividades urgentes. São aquelas famosas atividades para ontem, que o prazo é muito curto, ou o prazo já acabou, e essas atividades causam muito estresse. É muito difícil, é chato e são estressantes de lidar no dia a dia. E também as atividades circunstanciais. O que são as atividades circunstanciais? Todo mundo sabe aquele momento do dia que a gente vê um vídeo no YouTube que a gente não sabe o que a gente está vendo nesse vídeo. Ou aquela conversa que a gente está no corredor do trabalho que a gente não sabe o que a gente está conversando com essa pessoa, não está nos agregando em nada e a gente só está perdendo tempo. São aquelas atividades, entre aspas, inúteis, que não nos acrescentam nada, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então essas são as atividades circunstanciais. O objetivo da tríade aqui em cima é, na nossa vida, na verdade, a gente tem que priorizar. E essa tríade precisa ser priorizada as atividades importantes do nosso dia. Em detrimento, obviamente, das atividades urgentes e circunstanciais. O que precisa ficar claro também é que é impossível tirar completamente as atividades urgentes e circunstanciais da nossa vida. Impossível. A não ser que tu viva numa nave espacial, que tu viva em cima de uma montanha e medite o dia inteiro, como disse o Christian Barbosa no livro, é impossível a gente se livrar das urgências. O que a gente pode fazer, na verdade, é diminuir tanto as urgências como as atividades circunstanciais. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Como diminuir, então, as atividades urgentes? A gente tem que entender e ficar claro que as atividades urgentes um dia foram importantes. Um exemplo muito básico disso é trabalho na faculdade e no colégio. A professora ou o professor chega para os alunos e dá um trabalho que vai ser apresentado daqui a 1 mês, ou seja, os alunos têm 1 mês para fazer o trabalho. Passa 1 semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas, passa 4 semanas. Faltando 2 dias para apresentar o trabalho, o aluno X ou o Joãozinho, como vocês preferirem,
ele vê e não fez o trabalho. Ele olha no calendário, os amigos falam, ei, Joãozinho, fez o trabalho? Putz, velho, eu tenho trabalho para daqui a 2 dias, eu nem sei o que eu vou fazer. Se tornou uma tarefa urgente. Sabe por que se tornou uma tarefa urgente? Porque o Joãozinho não se planejou. Então, planejamento é a melhor maneira de diminuir as atividades urgentes que nos fazem tão mal. As atividades circunstanciais, aquelas inúteis, a maneira mais importante é dizer não. Ou seja, para aquelas conversas chatas, aquelas conversas no WhatsApp, aquelas reuniões que a gente não sabe que a gente não quer ir. Saber dizer não. Fazer escolhas, como eu falei lá no início. E também a gente ter metas claras. Essa atividade está indo de encontro à minha meta? É o que eu quero para minha vida? Se não for, deixe de lado. Mas como eu falei, ninguém consegue eliminar completamente as atividades circunstanciais do dia porque somos humanos. Todo mundo um dia vai ver um vídeo no YouTube que não sabe porque está vendo, vai ver um programa de televisão que não sabe porque está vendo. Faz parte, isso acontece. Mas o que precisa ficar claro nesse momento do vídeo e nesse momento do conteúdo é que as atividades importantes precisam ser maiores no seu dia. Tu precisa reservar mais tempo no seu dia e na sua vida para as atividades importantes do que para as atividades urgentes e circunstanciais. Beleza? Mas Pedro, você deve estar se perguntando agora, mas Pedro, tá, beleza, cara, e aí, como é que eu faço isso? Como é que eu posso diminuir as atividades urgentes e circunstanciais e aumentar as importantes da minha vida? Chegamos então na segunda parte do conteúdo, que é a metodologia da tríade, que é o como você vai chegar lá, como você vai gerir melhor o seu tempo. E essa metodologia é simbolizada por uma estrela que está aqui em cima, e ela possui 5 fases. A fase primeira de identidade, a fase das metas, a fase do planejamento, a fase da organização e a fase da execução. Tá, mas por que é simbolizado por uma estrela? Porque uma estrela é um símbolo de vitória, é um símbolo pessoal de conquista. Tanto que quando um time de futebol, quando uma equipe de futebol conquista um título, um ano depois ele coloca uma estrela em cima do seu símbolo. Isso é muito normal, né? E também porque ela simboliza os seres humanos. Se você for perceber na estrela que está aqui em cima, tem a nossa cabeça, os nossos 2 braços e as nossas 2 pernas simbolizadas na estrela. Então esses são os 2 motivos que fizeram o Christian e toda a sua equipe simbolizar essa metodologia na estrela. Beleza? Vamos à parte, agora deu de curiosidade, vamos à parte realmente importante, que é mostrar para vocês as 5 fases, começando pela número 1, que é a fase da identidade. A fase da identidade nada mais é do que a fase do autoconhecimento. É eu saber a minha missão de vida, é eu saber o meu propósito, eu saber onde eu quero chegar na minha vida. E também fundamental também, os meus papéis. Uma pessoa, vou pegar um exemplo do Felipe, um adulto de 40 anos. O Felipe é pai, o Felipe é médico, o Felipe vai na academia todos os dias, o Felipe também tem amigos e gosta muito dos amigos dele. Separei 4 papéis então para o Felipe, só para deixar mais claro para vocês. No papel de pai do Felipe, ele tem objetivos, né, com o filho dele. Ou seja, tem o filho dele que é uma pessoa importante e ele tem objetivos com o filho dele. Então esse é um papel específico da vida dele. Que o Felipe pai não é o mesmo e não tem os mesmos objetivos que o Felipe médico. Que não tem, por sua vez, os mesmos objetivos que o Felipe que vai na academia todos os dias. Que também, por sua vez, não tem os mesmos objetivos do Felipe com seus amigos. São 4 versões diferentes do Felipe. Isso não quer dizer que ele muda o caráter, que ele muda esse tipo de coisa, que ele é 2 caras. Óbvio que não. Mas o Felipe se comporta de maneiras diferentes nesses 4 papéis da vida dele. E todo mundo precisa identificar quais são os papéis que você possui na sua vida. Então a fase de identidade é exatamente essa fase. É a fase que a gente vai identificar quais são os nossos papéis e a nossa missão, nosso propósito de vida. Então a identidade é a fase número 1. A fase número 2 são as metas. E as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Vocês já ouviram aquela frase, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. E as pessoas não sabem para onde elas querem chegar, onde elas querem chegar. E os 4 princípios de uma meta que eu quero falar para vocês, as metas elas precisam ser pessoais. O que é uma meta pessoal? É uma meta que eu tenho que definir para mim. Ninguém vai definir minhas metas por mim. Então elas têm que ser pessoais. As metas precisam ser escritas. Uma meta escrita é a única maneira dessa meta se tornar relevante. Uma meta escrita é quando a gente escreve alguma coisa, a gente assina esse contrato.
Porque vai estar escrito e vai chegar na nossa vida um momento que a gente vai ver que aquela meta está escrita e a gente vai se simbolizar. Simbolizar não, a gente vai se comprometer com aquela meta. Então a meta, ela precisa ser escrita, ela precisa ser pessoal e tem mais. Duas coisas dos 4 princípios das metas que, como eu sempre falo para vocês, eu anoto sempre. Uma meta, ela também precisa ser possíveis e importantes. Existe uma linha muito tênue entre um sonho, um devaneio e uma meta grande. A gente precisa saber que uma meta é possível ou a gente vai desmotivar. Isso não quer dizer que a gente tem que pensar pequeno, mas a gente tem que pensar numa meta plausível, uma meta que a gente sabe, que a gente vai ir atrás dela. Então não confunda metas com sonhos, com devaneios. Uma meta precisa ser plausível. E uma meta também precisa ser plausível e ela precisa ser importante. Porque é a importância da meta que vai te fazer chegar até lá e vai te dar a motivação para chegar até lá. Então a meta precisa ser importante. Porque se não for importante, cara, qualquer obstáculo que surgir na tua vida vai te deixar longe da tua meta, tu vai desistir, tu vai se sentir cansado e tu vai desistir. Então tu precisa ter metas importantes que te façam superar tudo isso. E só a importância da tua meta, que só tu sabe, porque ela é pessoal, vai te dar essa motivação para superar tudo que você precisa superar. Beleza? Então a fase 2 é a fase das metas. A fase 3 é a fase do planejamento. Se as metas é onde a gente quer chegar, o planejamento significa como a gente vai chegar lá. É desenhar um plano de ação. Esse planejamento precisa ser anual. Faltou luz, mãe? Voltando depois, então, no probleminha da luz que vocês viram aí. A fase de planejamento, então, voltando à fase de planejamento, ela deve ser anual, e agora sem cair a luz, ela deve ser anual, ela deve ser mensal, e ela deve ser semanal. E a semanal é a mais importante. A semanal, vocês devem fazer sempre antes do início da semana, obviamente. Então escolha o domingo, que é o dia que eu faço também. Escolha o domingo para definir a sua semana, saber o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E mais importante, o que as pessoas acham quando a gente define, quando a gente planeja o que a gente vai fazer, a gente fica inflexível, a gente fica duro, a gente fica com um dia rígido. Não, mas é o planejamento que vai te dar a flexibilidade, é o planejamento que vai te dar a tranquilidade para ser flexível com relação a essa semana. Então planeje sempre, e agora mais uma dica importante, planeje sempre 70% do seu dia. Por que 70%, Pedro? Porque a gente precisa deixar espaço do seu dia de trabalho, inclusive. Então, se você vai trabalhar 8 horas, planeje 70% dessas 8 horas. Porque a gente tem que sempre deixar espaço para as urgências e circunstâncias, que como eu falei, como o Christian também falou, a não ser que você more num pico, numa montanha e medite o dia inteiro, ou numa nave espacial, que não tenha urgências e circunstâncias, você vai ser. O seu dia vão acontecer circunstâncias, alguém vai chegar para ti com algum problema e tu vai ter que resolver na hora. E você precisa reservar um tempo do seu dia para isso. Porque se você for trabalhar 8 horas, se planejar para trabalhar 8 horas, e preencher essas 8 horas com trabalho, pode ter certeza que você vai precisar ficar além dessas 8 horas. Então planeje sempre 70% do seu dia e deixe essa fresta de alguns momentos do dia para resolver as circunstâncias e as urgências. Beleza? Essa foi então a fase número 3. A fase número 4 então é a fase da organização, é a fase de limpar a bagunça. E a organização se dá em 3 aspectos. A física, que é organizar a sua mesa, que é organizar o seu escritório, organizar o seu quarto, organizar a sua vida com relação às coisas físicas que você vê, que é palpável, folhas, papéis, gavetas. Por quê? E por que é importante organizar isso? Se você estiver, eu vou falar sobre distrações também depois, se você estiver fazendo um trabalho no seu computador, olhar para o lado e ver que tem um papel de uma conta para pagar que você não pagou, aquela conta vai te chamar a atenção, vai te distrair. Ou se você olhar para o lado, tem um monte de camiseta tirada no quarto, isso também vai te distrair. No seu escritório, tem um resto de uma xícara de um café que você não tomou ontem e não guardou. Centenas de distrações possíveis vão te incomodar se você não fizer essa organização. Então a organização física organize o seu ambiente, você vai produzir muito melhor.
em um ambiente organizado. A organização também é digital, e a digital é e-mails, limpe sua caixa de entrada. Separe seus e-mails em pastas, que é uma coisa que eu faço. Separa e-mails de trabalho, e-mails da empresa, e-mails de saúde, e-mails de curso, e-mails de estudo da faculdade, e-mails de amigos, e-mails importantes. Separe a sua caixa de entrada em várias pastas. Tem ali do lado, principalmente no Gmail, que é o e-mail que eu uso, esses marcadores que o Gmail chama, é muito fácil de fazer isso, cara, e é muito bom. E outra coisa, spam, e-mail que não é importante, não deixa na sua caixa de entrada, apaga logo. Chegou, apaga. Viu que chegou, apaga. E separa um momento do teu dia no teu planejamento, é importante que tenha. Um momento do teu dia pode ser pequeno, em 10, 15 minutos você já consegue fazer essa separação todos os dias e vai dar um alívio tremendo. Então separa também seus arquivos no computador, em documentos, em pastas específicas. Faça essa separação do seu mundo digital também. E por último, o terceiro nível de organização é a organização do conhecimento. Todo mundo já passou por uma coisa, ou estava num curso, ou estava numa reunião, e anotou alguma coisa e depois de um tempo quer ter acesso a essa anotação e não sabe onde deixou. É a parte mais importante da organização do seu conhecimento, é você conseguir separar o que você anota, é importante anotar, mas conseguir ter acesso a isso depois. Se você quer anotar e deixar de uma maneira física e colocar em pastas, separe por pastas, por tópicos, de trabalho, como eu sempre falo, de cursos, por assunto. Separa essas pastas. Ou no computador, se você tem um documento do Word que você faz anotações ou resumos, coloque numa pasta certinho no computador que você vai ter acesso mais fácil. Organize seu conhecimento. Porque para você ter acesso, não é só importante a gente ter conhecimento, é a gente conseguir ter acesso a ele no momento em que a gente precisa, no momento adequado. Então, a gente tem uma ideia para a empresa, anotar essa ideia, e na hora que a gente precisa botar em prática essa ideia, a gente não lembra dela, porque a gente esqueceu, porque a gente não sabe onde anotou. Então organize o seu conhecimento. E a organização, então, é a fase número 4. A fase número 5 e a última fase da tríade, da metodologia da tríade da estrela que eu mostrei para vocês, é execução, que é a hora da ação. Quando você for executar o seu dia e planejar as ações do seu dia, isso no dia anterior, é importante que você diga, o que é importante com relação à execução? Bote sempre tempo para fazer determinada tarefa. Se você faz como eu tomei um choque de realidade essa semana quando eu li esse livro, que é uma coisa que eu fazia, né? E tô deixando de fazer essa semana por causa desse livro. O que eu fazia? Eu separava meu dia em lista de tarefas, ou seja, médico, ou seja, dar aula, ou seja, fazer o plano de aula, ou seja, gravar, que eu estou fazendo hoje, fazer o roteiro. Separava. Conforme eu ia fazendo, eu ia riscando na minha lista de tarefas. Isso para mim funcionava. Só que o que aconteceu nesse livro e me deu uma coisa muito importante, eu percebi que eu também cometi esse erro. A gente tem que colocar tempo nas nossas tarefas, ou seja, estipula um tempo, planeja um tempo. Quanto tempo você demora para gravar, Pedro? Normalmente eu demoro 1h e pouco. Entre erros, acertos e planejar o estúdio e fazer tudo certinho, normalmente eu demoro 1h e pouco. Então planeja esse tempo na tua agenda que vai levar 1h e pouco para gravar. Planeja quanto tempo demora para fazer um plano de aula, Pedro? Normalmente eu demoro 40 minutos para fazer um plano de aula. Beleza, bota na tua agenda que vai demorar 40 minutos. E é normal que nos primeiros tempos, Então é muito normal que nesses primeiros dias a gente erre a duração dessas atividades, mas como tudo na vida, com prática a gente vai ganhando mais habilidade nisso e você vai ver que daqui a umas semanas a gente vai chegar na exatidão disso. Ou seja, a gente vai conseguir saber exatamente quanto tempo vai demorar para fazer cada atividade. E com isso a gente não empurra com a barriga. Se a gente deixa só aquela atividade do nosso dia para arriscar, como eu admiti que eu faço e fazia, porque eu vou mudar isso, a gente vai empurrando e uma atividade que poderia demorar 1 hora leva 2h30, porque a gente não delimitou um tempo para ela. Então isso também é importante. Seguindo ainda sobre a ação, é importante que a gente destaque que não existe pessoas multitarefa. É comprovado cientificamente por diversos estudos que as pessoas perdem produtividade, perdem qualidade nas atividades que elas fazem quando elas fazem mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então pare com isso, faça uma atividade de cada vez. E, o mais importante, comece com as atividades que você tem, que é mais importante para você no seu dia. Priorize as atividades. E também,
Todo mundo tem um momento do dia que é mais produtivo, um momento do dia que se sente melhor. O brasileiro médio tem esse momento de manhã. Eu também tenho esse meu momento de manhã. Então, de manhã é quando eu faço as atividades mais importantes que vão exigir muito cognitivamente de mim. Você também tem esse dia. Mas o mais importante, cara, priorize. Faça primeiro as atividades mais importantes. Porque se você não conseguir fazer e vai que não consiga uma atividade lá no final, ela não é tão importante. Não deixe para o final aquilo que você sabe que vai te trazer benefícios e que também é fundamental para o seu trabalho. Então essa foi a fase número 5. Recapitulando a estrela então. Fase número 1, identidade. Fase número 2, metas. Fase número 3, planejamento. Fase número 4, organização. Fase número 5, ação. Execução, melhor dizendo. Essa foi a estrela da metodologia da tríade. E recapitulando, nosso objetivo sempre, eu até vou colocar de novo aqui no vídeo, é que a nossa tríade do tempo seja tarefas importantes ocupando a maior parte do nosso dia, urgentes menos e circunstanciais menos ainda. Nossa qualidade de gerenciamento do tempo e nossa produtividade vai aumentar e vai se tornar boa de verdade quando a gente conseguir fazer esse gerenciamento do nosso dia e transformar as atividades importantes e ocupar, na verdade, as atividades importantes com a maior parte do nosso dia. Beleza, galera? Então esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, curta, compartilhe, mande para as pessoas que você sabe que esse vídeo vai fazer a diferença. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. E tamo junto. Valeu!